Gente, a série Dahmer, sobre um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, chegou de mansinho e dominou a Netflix. Faz semanas que está no top 10 da audiência e já se tornou a segunda produção original Netflix mais assistida na história da plataforma. Só perde para Stranger Things. E claro, dominou a conversa nas redes sociais e a galera começou a perder a noção. Teve gente chamando o cara de lindo, dizendo que ficou afim dele, e até teve gay que se fantasiou de Jeffrey Dahmer pra festa de Halloween. Será que a série tá romantizando demais uma história horrível de morte e violência? O que isso revela sobre o público, e especialmente sobre o público gay? Aqui no Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, no caso de hoje, tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e já dá um like no vídeo. Dahmer estreou em 21 de setembro com 10 episódios para contar a história de Jeffrey Dahmer, um assassino em série que matou 17 pessoas entre 1978 e 1991. Só que a história dele se destaca dos outros serial killers porque, primeiro, ele pegava suas vítimas nas baladas gays da cidade de Milwaukee. Segundo, porque ele geralmente dopava os caras para poder ficar abraçado com o corpo deles. E terceiro, porque ele desmembrava o cadáver, às vezes guardava os pedaços, às vezes comia e às vezes se masturbava com eles. Ou seja, tudo aí é muito chocante e perturbador. Isso explica parcialmente o sucesso da série. Serial killers é um tema que fascina as pessoas porque mexe tanto com o nosso medo subconsciente, porque você percebe que, em teoria, qualquer pessoa poderia ser um psicopata assassino, e segundo, porque mexe com a nossa pulsão de morte, que é um termo psicanalítico que abarca os nossos instintos violentos e autodestrutivos. Todo ser humano tem uma relação complexa com a própria morte e com a dos outros. Em algum ponto, todo mundo tem um desejo destrutivo e autodestrutivo, mas a gente controla isso de diferentes maneiras para poder funcionar em sociedade. Então, filmes e séries macabros permitem que a gente trabalhe o nosso medo por essas criaturas, mas também que a gente se projete em cima delas. Eu acho curioso que todo mundo esteja horrorizado com o sucesso da série, como se fosse uma revelação de como as pessoas atualmente são cruéis e desalmadas. E a verdade é que esse fascínio não é novidade nenhuma. Alguns de vocês sabem que eu fui editor-chefe da Mundo Estranho por 8 anos e a gente tinha uma seção fixa sobre serial killers. E era uma das mais populares, a gente fez vários especiais sobre esse tema. A própria história do Dahmer a gente deve ter contado umas 3 vezes. Tinha pouca coisa na série que eu já não sabia. O que está acontecendo agora é só que juntaram a fome com a vontade de comer. Um tema com extremo potencial, que inclusive já foi explorado em outros filmes e documentários, mas que agora está na maior plataforma de streaming do mundo. Se você quiser comparar, é a mesma coisa com The Crown. Eu não acho que hoje as pessoas têm mais interesse pela família real britânica. É só que esse interesse sempre existiu e agora achou um jeito de ser extravasado de uma maneira compartilhada por milhões de pessoas no mundo todo. Eu falei aí sobre a gente se projetar em cima desses vilões, desses criminosos, e no caso do Dahmer, a gente ganha uma camada extra aí, porque parte da história dele é muito parecida com a de muitos de nós. Não sei se dá pra gente classificar a orientação sexual dele como gay, porque pessoas com o distúrbio que ele tinha não necessariamente desenvolvem uma orientação sexual e afetiva como a nossa. Mas a gente poderia dizer que, seja lá o que se manifesta na sexualidade dele, era claramente voltada para homens. E ele não conseguiu trabalhar isso na infância, na adolescência, como a maioria de nós também não conseguiu. Ele foi uma criança isolada, sem amigos, que sofreu bullying e virou um adulto extremamente solitário. Eu não sou psiquiatra, não sou especialista no assunto, mas dá para entender ali como ele sente uma necessidade de conexão com esses caras, que ele não consegue de outra maneira. Aquela coisa de querer ficar deitado em cima, abraçado. Tudo isso é atravessado por inúmeros problemas de sociabilidade que ele tem, causados e potencializados pela psicopatia, mas na hora que você ficcionaliza isso, como a série faz, não é absurdo que alguns gays tenham sentido empatia, se não exatamente por ele, mas pela situação dele. Putz, eu sei como é se sentir solitário. Será que se ele tivesse sido amado, se talvez ele vivesse num mundo que não reprimisse desde cedo a homossexualidade, talvez a vida dele teria tomado outro rumo? Não dá pra saber, gente. A gente nunca vai saber. Mas isso não impede de a gente traçar paralelos com a nossa própria vivência. E se a nossa infância e juventude tivessem sido mais acolhedoras? E se os nossos pais tivessem conversado com a gente sobre isso? Sobre os nossos desejos, os nossos medos, os nossos segredos. Mas Marcel, você não acha que isso é romantizar demais um serial killer? Eu não sei, gente. Eu acho que ficcionalizar, contar uma história, não é a mesma coisa que romantizar ou que justificar. Eu acho que a boa arte, a boa história,
faz a gente entender as coisas de uma maneira mais complexa. Desperta na gente sentimentos difíceis de lidar e difíceis de simplificar, de botar numa caixinha. Gente assim faz isso e gente assim sente isso. E eu acho que dentro dos limites de uma obra desse tipo, a série faz um bom trabalho de partir desses crimes, partir dessa pessoa, para discutir temas mais amplos. Existem vários trechos e até episódios inteiros para discutir como o racismo da polícia e do sistema judiciário dos Estados Unidos permitiu que o Dahmer continuasse matando. Quem viu a série sabe que houve vários momentos em que ele podia ter sido preso e não foi. Em parte porque as vítimas dele, além de serem gays, eram pretos, latinos e imigrantes. Então, basicamente, a polícia nem se importava. Essa série foi produzida pelo Ryan Murphy e ela é claramente uma continuidade de uma temática que ele já tinha abordado em American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace, onde o assassino também só chegou naquele ponto crítico e irreversível porque a polícia deixou de agir em vários momentos por pura homofobia. Então eu acho que Dahmer, a série, não é uma mera glorificação sensacionalista da figura de um serial killer. Eu acho que houve uma certa esperteza no jeito que abordaram a história. Para mim, culpar a série por causa do comportamento de parte do público é um indício maior de que o público está infantilizado, sem saber lidar com algo que gere sentimentos contraditórios, sentimentos ambíguos. Eu acho mais uma falha das pessoas em si do que da série. A gente viu isso com o podcast lá da Mulher da Casa Abandonada. Agora, falando especificamente das gays que disseram que acharam o Dahmer bonito, acharam ele sexy. Porque sim, teve gente que falou isso. Eu acho isso maravilhoso porque reitera o mesmo fenômeno que o Dahmer causou lá atrás, quando estava matando e depois quando foi preso e foi parar nas notícias. O quanto houve de permissividade com ele, simplesmente porque ele era branco, loiro, alto e sarado. Até hoje, o Dahmer é um dos serial killers mais midiáticos dos Estados Unidos porque ele não parece um serial killer, ele é bonito. Foi isso que causou um alvoroço enorme quando ele foi preso, quando ele foi julgado. Foi uma febre na mídia, você não tem ideia. A série mostra, né, ele aparecendo na capa da People, na capa da Newsweek. E sim, em parte porque os crimes eram chocantes, mas em parte porque ele era camera ready. O rosto dele era bom pra câmera, era bom pra colocar na capa da revista. Isso aí que as pessoas estão fazendo hoje, de achar ele bonito, de se eu tivesse sido o namorado dele, ele ia melhorar, ele ia se salvar. Tudo isso também aconteceu naquela época. Ele recebeu milhares de cartas, de mulheres e de homens. Então a série tá ajudando a escancarar que essa hipocrisia continua igualzinha. Essa maneira enviesada pela qual a gente lida com beleza, lida com aparência. E que a gente sabe que pode ser ainda mais absurda entre os gays. Isso que tá acontecendo nesse momento e que muita gente considera um detrimento à série, eu acho que é um puta mérito da série. Porque prova que nada mudou. Tem muita gente que levantou um ponto válido que é, você não achou o Dahmer bonito, você achou o Evan Peters bonito, né? O ator que interpreta o Dahmer. Não só é alguém fisionomicamente diferente da pessoa real, mas é alguém que foi maquiado e iluminado para ser bonito na tela. E eu também acho que faz sentido e acrescento mais. O fato da gente estar assistindo uma versão ficcionalizada, que foi reempacotada primeiro como uma narrativa que torna tudo muito mais palatável do que na vida real, e depois reempacotada como um produto comercial, cria um descolamento que permite que você ache bonito algo que não necessariamente você acharia na vida real. Eu não vou entrar aqui no mérito se o Evan Peters é bonito ou não, porque eu acho que cada um vai ter a sua construção do que é bonito. A discussão sobre beleza, sobre aparência, não deveria ser para negar o que você acha bonito, mas para ampliar o que você acha bonito. Agora, beleza e mau gosto não são a mesma coisa. Ir numa festa fantasia vestida de um serial killer de verdade é mau gosto, é pura falta de noção. Essa pessoa não é um ícone gay, ela não é uma referência de piada. Essa pessoa é alguém que matou 17 membros da sua comunidade. Então, por favor, um pouco mais de respeito, um pouco mais de noção. E você, assistiu Dahmer? O que você achou? Me conta nos comentários. Eu gostei até. Eu acho que os produtores tomaram algumas decisões bem inteligentes para driblar certos problemas. Eu não acho que é uma puta série, assim. Eu acho que a única pessoa ali com chance de prêmio é a Niecy Nash, que interpreta a vizinha, mas eu entendo por que ela tá fazendo tanto sucesso. Eu achei curioso porque na última live que eu fiz, um seguidor me perguntou se era correto a Netflix colocar a série na classificação LGBTQIA+. E eu acho que tá certo, é sim uma série LGBTQIA+. Não é como a gente gosta de ser representado e não é a temática central da série, mas é uma temática evidente. Agora, se você quiser dicas de outras séries gays mais positivas, ou pelo menos menos macabras, me segue no Instagram e no Twitter, onde eu dou dicas diárias, também de livros, filmes e HQs. Aliás, por falar em HQ, tem essa daqui, Meu Amigo Dahmer, que foi escrita por um colega de escola dele. Saiu pela Dark Side Books, é bem interessante. Eu vou deixar o link aí no descritivo do vídeo para você dar uma olhada. Deixa o seu like e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.